aqui, Bruna Olli. Bem-vinda de volta aqui no Missa Fé em Família, querida. Bispa, que alegria estar aqui de volta. Tava com saudade. Muito obrigada, sempre me recebendo com tanto carinho. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bem-vinda, Bruna. Você com essa voz maravilhosa, Amém. Com essa trajetória, né? Sempre adorando a Deus, exaltando ao Senhor. Amém. E se existe uma maneira tão genuína, incrível, de expressar a adoração, é o louvor, né, Bruna? É verdade. Todos nós, né? Independente de quem canta ou não, a gente nasceu para o louvor da glória de Deus, para louvar o Senhor em todo tempo. E eu tenho privilégio, assim, eu falo que é um privilégio, né? Desde muito novinha, né, podendo falar de Jesus através das músicas. Música é algo que eu amo demais. E amar o Senhor acima de tudo, juntei essas coisas e tenho vivido assim todos os meus dias, né? E então, como é que está sendo essa tua carreira? Quando você veio aqui, você estava fazendo o lançamento. Foi. Como é que foi? Qual foi a tua experiência com esse projeto que você construiu com tanto amor, com tanta essência brasileira, com tanto testemunho, né? Esse projeto, o último que nós lançamos agora, né, que foi gravado até aqui em São Paulo, é um projeto assim muito especial. Foram 7 canções gravadas todas ao vivo, com o público. Nós gravamos numa estação de trem aqui em Paranapiacaba. Lindíssimo, assim. Quem assistiu os clipes, está lá no YouTube também, vai confirmar assim, um local extremamente lindo. E assim, a gente conseguiu criar um ambiente de culto mesmo, sabe? De adoração. As pessoas que estavam ali estavam entregues e todo mundo que ouve, que assiste, consegue entrar nesse ambiente mesmo de adoração. São 7 músicas especiais, assim, demais. Muita palavra de Deus, inspiradas mesmo. E eu tô feliz, assim, todas as 7 foram lançadas, o álbum tá todo disponível. E são muitos testemunhos, né? Isso que faz a gente se alegrar ainda mais, né? Porque não é apenas música por música, não é apenas fazer arte. Eu amo a arte, eu sou, né, uma estudiosa disso, mas é entender que através dessas canções o Espírito Santo tem tocado o coração das pessoas, tem trazido alívio, esperança, gerado fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então são todas canções assim, com muita Bíblia, muita palavra de Deus. Tem a canção Gratidão, Nunca Abandone a Fé. A gente teve também participações super especiais. Quem participou com vocês nesse último projeto foi a Júlia Vitória e a Juliane Souza. Ai, que tá gravidinha, aliás. Tá. Beijos, Ju, parabéns pelos gêmeos. Foi tão emocionante, né, quando a gente viu a revelação. Eu fiquei ali meio menino, menina. Ah, não, é um casal. Que delícia, que bênção, né? Que música que ela canta com vocês? Ela canta comigo Derrama o Teu Poder. Ai, que bênção. Põe um trechinho aí, Danilo, pra gente. E qual o testemunho que mais te marcou desses louvores que são como confirmações de Deus para esse chamado de adoração? Sabe, a gente, agora com rede social, a gente consegue acesso a muito mais testemunhos, né? As pessoas compartilham mesmo. E com a canção Nunca Abandone a Fé, sabe? Eu recebi um testemunho muito lindo de pessoas uma pessoa que estava em depressão e através de uma canção o Espírito Santo tocou, sabe? Ela sentiu aquela paz, essa paz que excede o entendimento, essa coisa que é sobrenatural mesmo, né? Isso é tão importante. Isso é muito lindo. Eu acho que o mal hoje do século é a depressão. E as pessoas, isso é muito importante. Eu quero até hoje em especial falar um pouquinho com você que está nos assistindo, porque passar por problema, às vezes você está passando por um momento de tristeza, isso te levou ao alcoolismo, isso te levou a um vício, procurando fugir ou aliviar essa dor. E às vezes nós temos vergonha das nossas fraquezas. E parece que o inimigo também vai trabalhando o coração das pessoas para que as pessoas se isolem nesse momento de dor. E isso pode sim levar as pessoas ao suicídio. E quão importante é quando você está atravessando um momento de tristeza profunda, que é a depressão, porque a tristeza faz parte do dia a dia. Não tem como a gente só estar feliz o dia inteiro. Mas a tristeza, na dose natural, quando ela passa dessa dose e você entra naquele vale profundo da depressão, é importante que você busque e peça ajuda. Porque muitas vezes as pessoas que estão do teu lado não estão
sabendo a profundidade dessa dor. E é por isso que eu também amo o louvor, porque o louvor, ele nos leva para um ambiente espiritual, que foi até o tema do Mais Que Ver de 2025, porque quando você adora, quando você ora, não é, Bru? Você sai desse ambiente e você sobe para um outro ambiente, onde ali a dor não tem o mesmo peso, os problemas não têm o mesmo peso, e você entra num ambiente de adoração. Vou pedir para subir um pouquinho do trecho dessa música, porque você que está precisando, né? Sobe um pouquinho para a gente. Né, Bru? Fala um pouquinho dessa música, é uma invocação, né? Vem derramar o seu poder, vem derramar, é um pedido de socorro, de Deus, é um pedido de me ajuda, de vem me visitar, né? E nós precisamos, né, do Espírito Santo em todo o tempo, nós somos a habitação do Espírito Santo, né? E quando a gente clama para que ele se manifeste ainda mais com milagres, com maravilhas, com cura, com libertação, né? Esse é o Deus que a gente serve, e o louvor tem esse papel, né? E não é só música, porque a música, se a gente for pensar, ela emociona as pessoas. Sim. Mas quando a gente está falando de louvores inspirados na palavra, a palavra diz, né, a palavra que é viva, é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, lá onde nós estamos às vezes doentes, depressivos. Então, a palavra tem esse poder. E a Bíblia também diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, é atrair a presença de Deus. Vem, Senhor, derrama o teu poder. Não é apenas uma música. É escolher um ambiente onde, sabe, essas canções, essa palavra vai gerando algo dentro de nós, atrai a bênção. Como Paulo e Silas ali louvando na prisão, as cadeias, né, o terremoto acontece, as portas se abrem. Às vezes nós precisamos tomar um posicionamento de fé e começar a louvar. Exatamente. Porque louvar enquanto você está tudo bem é fácil, mas quando a gente está passando por momentos assim, é nesse momento que a gente... É um sacrifício de louvor. É o sacrifício de louvor. Quando a palavra fala sobre sacrifício de louvor, é você louvar mesmo quando as coisas estão difíceis. Isso. Né? E essa adoração que vai quebrar as cadeias e vai levar a gente para um outro momento, né? Exatamente. Porque não tem problema e dor que vai durar para sempre, né? Amém. Sempre Deus tem um livramento, sempre Deus tem um escape, sempre Deus tem um propósito. Nada com Deus é despropósito, sempre Deus tem um propósito em cada situação que a gente atravessa. E é nessa convicção do poder da adoração que nós queremos convidar você aí de casa para abrir teu coração, teu espírito e louvar junto com a gente com esse louvor lindíssimo. Deus faz além. Você louva pra gente? Vamos lá. Quero entender os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha vida. Que Deus
eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz, Deus faz, Ele faz. Amém. Ai, que lindo! Deus faz. Esse louvor é tão lindo, tão lindo, tão Ele é muito lindo. especial mesmo, né? Deus realmente faz infinitamente além. A gente se surpreende com o Senhor, né? A cada dia. Me fala uma situação na tua vida que você fala, olha, nessa área da minha vida Deus fez além. Olha, Deus, são muitas, né? Deus está assim, todos os dias surpreendendo. Mas essa canção, ela é muito especial. Eu gravei ela 2 vezes. Regravei, né, com a Isadora. E ela me deu muita força, assim, num momento... Eu tenho 2 filhas, né? A Alice, que faz 8 anos agora. A Luísa faz 4. E eu tenho uma filha que ela tem TEA, nível 1, e TOD. Então, é bem desafiador, né? família Essa linda. maternidade atípica, são minhas bênçãos. Bruna, É. como é que importante você dividir com a gente, Sim, porque cada vez mais tem o diagnóstico do que antes era tido como uma criança distraída, uma criança, né? Como é que foi pra Birrenta. birrenta? Era muito estigmatizado isso, né? Hoje tem uma consciência muito maior. Como é que foi para você receber esse diagnóstico? Como é que você também trata o dia a dia do desenvolvimento da tua filha? então, a Alice, né, que é a mais velha, É. ela, desde que ela tinha uns 3 anos, a gente notava muita irritação, né? Demorava, às vezes, se acalmar, se desregulava, e a gente não sabia muito bem nem os termos, né? Achava que era bravinha? Ah, é E bravinha. assim, normalmente criança tem birras, É, né? Criança normal. faz pirraça, mas quando você vê que quando a criança percebe que você não vai ceder, ela tende a aquietar. É. E ela continuava desregulando, mesmo Tá. a gente mantendo a palavra, sendo firme. E aí a gente começou a perceber que tinha alguma coisa. Tá. E aí a gente foi investigar, conversou com a escola, levei nos médicos. E eu não tive, assim, dificuldade de aceitar diagnóstico, Que nada bom. disso. A gente só queria realmente descobrir o que era para tratar, porque a gente percebia que se para nós era difícil, para ela era muito pior, porque ela não sabia o que estava sentindo. Toda essa pulsão que ela sentia, essa irritabilidade, isso fazia mal para ela. Então, tudo que a gente queria era realmente um diagnóstico. Então, a gente orou muito. Por isso que essa canção realmente é uma canção que fala muito de fé, de esperança, né? Mesmo nas dificuldades. Às vezes, a gente espera e pede livramentos e o Senhor está passando com a gente por esse processo e vai dando vitória. A Alice tem vencido a cada dia, ela está rompendo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na vida dela infinitamente além, já está fazendo. Então, a gente Amém. declara isso todos os dias. Mas é desafiador, mas é importante a gente... hoje as pessoas têm muito mais consciência, né, do Sim. que é. E é importante a gente, independente de diagnóstico, sempre declarar, né, essa superação. A gente tem um Deus que faz o impossível, a gente tem um Deus que cuida e a gente faz o que é ordinário, né? A gente faz terapias, a gente cuida, a gente como pais precisa aprender também a como lidar com isso, Qual né? foi a maior lição para você? Além desse louvor lindo, mas como mãe, que às vezes tem outras mães que estão iniciando esse processo, e é igual um dia a Dani do Tales me ligou e falou assim, Fê, como é que penteia cabelo encaracolado? Porque o meu cabelo é liso escorrido e a Mili tem um cabelo lindo, né? Ela falou, eu não sei por onde começar, né? E meu filho tem tudo cabelo cacheadinho. Eu falei, olha, Dani, é a água, a gente não... É a água que... Quer dizer, às vezes a gente está acostumado, né? Com uma coisa, aparece
algo novo e você não sabe por onde começar, né? Qual foi o teu primeiro passo nessa lição, nessa interação, além desse ambiente de louvor, de profecia, da união, que a gente vê que você e teu esposo são muito unidos, né? Você e o Patrick, vocês estão sempre juntos, que trouxe de novo, ou que construiu essa ponte entre você e a tua filha? A gente tem que ter muito diálogo mesmo, né? Quando se trata do casal, às vezes a gente vê pessoas que o marido não aceita, a mulher aceita. A gente tem que achar esse ponto em comum, e eu acho que o que fez a gente entender é que aceitar isso e tratar e também se descobrir como pais, como fazer, como lidar, porque a gente, quando engravida, quando pensa na maternidade, a gente idealiza muita coisa. E aí, quando a gente realmente vira mãe, já é desafiador ser mãe. Mas, assim, a maternidade atípica realmente é diferente. Muitas mulheres, muitos homens, né, muitos casais, às vezes se perdem nesse processo, porque é uma constante dependência. São muitas horas de dedicação a mais, de terapias, de cuidados. Então, tem que ter essa comunicação, esse entrosamento, né? E, às vezes, quando a gente vê que o parceiro não está junto, a gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus para abrir os olhos e conversar. Eu acho que a primeira coisa foi pesquisar a respeito. Né? A partir do momento que eu ouvi que ela poderia ter, né, esse diagnóstico, eu fui pesquisar. Por exemplo, o TEA, que é o autismo, né, as pessoas já falam mais. Mas o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, as pessoas também não se fala, mas não é tanto quanto o TEA. Tanto mesmo. E qual a diferença principal dos dois? São dois transtornos completamente diferentes, mas o TEA normalmente vem associado com uma outra comorbidade, TDAH, hiperatividade, ou o TOD. O TOD é essa pulsão nervosa que a criança tem, ela se desregula, ela não aceita ser, ela enfrenta um adulto como se fosse de igual para igual, sabe? Tá. E ultrapassa um pouco essa questão da hierarquia da casa, do limite. Mas e que não é coisa que voluntário, né? Um transtorno mesmo. Ela sente uma pulsão nervosa e a primeira reação é resistir. E isso precisa ser tratado, né? E como é que você contorna essa situação quando ela se estabelece, para que as outras mães também tenham isso como uma estratégia hoje? O que a gente tem aprendido assim nas terapias, né, dos profissionais, a gente tem que manter a calma, né? Sim, tá. Porque quando você vê um toquinho de gente assim enfrentando você, você já fica assim, não, na minha época, minha mãe só olhava e não precisava falar nada. E isso para mim era muito frustrante, porque a gente educava ela, a gente mantinha a palavra, não cedia, não vou fazer. E dava castigo, cumpria o que prometia. E mesmo assim, ela não... Ela enfrentava. E a gente começou a perceber, isso não é normal, isso tem alguma coisa. Então, para nós, isso é muito difícil, né? E manter a calma. Quando você vê uma criança desse tamanho partindo... Então, você tem que manter a calma e manter a palavra. Muitas vezes, não é ignorar a palavra, mas assim... deixar fazer. Vai passar aquela onda. E às vezes você está em público, isso é difícil, porque as pessoas passam, as pessoas olham, às vezes ela desregula, ela perde completamente a calma. Então, às vezes você tem que conter, às vezes você tem que segurar, levar para um outro lugar, até para não expor a criança, né? Então a gente vai aprendendo. É um exercício de amor, né? Tão todo grande dia. Que a maternidade nos desafia todos os dias. E é bem desgastante, assim, porque é puxado, né? Você tem que falar sempre, repetição, né? E aí, mas a gente vai vencendo. E a cada ano que passa, ela também vai ficando mais madura. Então ela aprende que, eu falo, você tem que aprender a controlar suas emoções. Você tá com raiva, não tá? Tô! Ela grita, tô! Eu falei, então, mas gritar resolve? Aí ela vai regulando. Então, tudo é um processo, né? A gente vai conhecendo. Como na vida, né, Bruna? E com a ajuda do Senhor, a gente vai como vencendo. tudo na vida, a gente nunca para de aprender. Eu acho que a hora que a gente parou de aprender, eu falo que a diferença entre muitas coisas que a gente não alcança ou não se desenvolve é o sacrifício. Porque tudo envolve sacrifício. A maternidade envolve sacrifício. Seja ela atípica, seja ela atípica, né? Muitas mães, a vida tão atarefada, e mais esse sacrifício da maternidade é um grande sacrifício, mas lá na frente, né? É um longo caminho.
Mas aos 20, aos 25 anos, é a hora que você começa a ver a recompensa de todo esse amor, essa dedicação, essa renúncia, que é muito grande, né? Que a gente se renuncia em favor ao filho. Mas Vale a a hora pena, que né? vale muito Quando a gente a olha pena. para nós, né? Poxa, a gente chegou até aqui. É porque um dia alguém se sacrificou, alguém cuidou da gente, alguém alimentou a gente, alguém abriu mão de muita coisa para a gente chegar até aqui, né? E os nossos filhos serão assim também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que lindo. Então esse louvor marca esse contexto de superação, de amor. E a gente vai agora ouvir a música que está todo mundo esperando para ouvir, que é um grande sucesso, uma música ungida, Amém. abençoada, Bruna, que continua alcançando milhões de corações através do teu louvor, que é Redimida. Amém. Essa canção é especial. É Vamos... linda. Redimidos, lavados no sangue de Jesus, a nossa nova realidade em Cristo. Você pode celebrar isso. Em tua presença eu tenho livre acesso. Livre acesso. Em tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou. De volta ao jardim.
prazer ter você aqui. Ai, prazer todo E é meu. isso, gente. Na cruz, Jesus venceu a dor. O túmulo ficou vazio. Ele venceu a morte. Em cada coração que crê, sempre Ele vai estar vivo e vai te ressuscitar. Lucas 24:6, a palavra de Deus diz, uma constatação: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E a ressurreição é o Espírito que visitou o corpo de Jesus, que a palavra de Deus fala, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele há de vivificar o nosso corpo mortal, através do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Então esse poder de ressurreição é o grande milagre de Jesus nas nossas vidas todos os dias, né, Bruno? E é isso que essa música declara de maneira tão linda. Eu amo essa música. Amém. Gosto demais, me É abençoa uma verdade muito. poderosa, né? Nossa nova realidade em Cristo. Sim, E glória a Deus por isso, porque E Ele não glória a desistiu Deus. de nós e nos redimiu, né? não vai desistir Amém. nunca. Amém. Então, é até a eternidade agora, né? Aquilo que era o fim, que é a morte, que às vezes pode falar, às vezes as pessoas falam, olha, para todo problema tem uma solução, só não tem problema para a morte. A gente que anda com Deus, até a morte para a gente não existe. É lucro, né? Para nós vida. é lucro estar A gente com Cristo. Seria infinitamente melhor, como diz o apóstolo Paulo, né? Exatamente. E nós vamos Poder estar um com- dia. Nós estaremos um dia. Você siga no Instagram, @BrunaOli, todas as músicas para você que quiser. Agenda, convites, está aí, 27 981 81 1515. Só você chamar no WhatsApp. Bruna, passando aqui em São Paulo, você sabe, né? Combinado. A casa é sua, vem Muito aqui obrigada, me visitar. viu? Com Deus certeza, abençoe. obrigada, Beijo nas Bispo. princesas, Amém. querida.